Muito bem, pessoal. Iniciamos, então, a nossa aula de hoje e, dando continuidade a estruturas condicionais, a gente vai passar alguns tópicos novos agora para vocês, tá? Como if ternário e alguns exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar já compartilhando aqui a nossa tela. Muito bem, tela compartilhada. Vou mostrar para vocês aqui, olha, a apresentação que a gente vai fazer é essa aqui. Estruturas condicionais. Vou mostrar para vocês também que eu já estou com o C aqui aberto, né? Os meus exemplos já estão aqui prontinhos para a gente já fazer os testes, tá bom? Nas aulas iniciais, a gente mostrou, né, como é que abre o C++, como é que a gente compila, então, essa etapa aí a gente vai queimar, tá? A gente já vai direto ao ponto, tá? Então, dando continuidade, vamos falar sobre estruturas condicionais e operadores lógicos. E aí eu começo com uma novidade. Eu começo com o operador ternário. Vou dizer para vocês que isso é muitíssimo utilizado, profissionalmente falando. Tá? Nós havíamos falado sobre a estrutura condicional, que é o if, né? Que é aquela condição tradicional, como vocês veem aqui embaixo, olha. Só que agora a gente tem essa alternativa também. E essa alternativa aqui ela é muito interessante. Aliás, os colegas que conhecem o Excel, talvez estejam aí se lembrando dessa estrutura aqui, que é muito utilizada no Excel. No Excel a gente utiliza essa estrutura aqui, essa estrutura condicional. Dessa forma, tá? É exatamente igual, tá? O conceito é o mesmo, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer aqui na linguagem C, e as outras linguagens também, todas elas trabalham dessa mesma forma, com esse operador ternário, tá? Bom, então vamos começar comentando aqui a estrutura do operador ternário. Então, o que a gente tem aqui? Vamos começar relembrando, olha, nessa parte de baixo aqui, vocês observem aquela nossa estrutura tradicional, condicional. Então, aqui eu digo o seguinte, olha, se x for igual a 10, opa, eu vou ficar atento aqui, porque vai ter sempre gente chegando, tá? O Diego, boa noite, Diego, já iniciamos aqui a aula, tá bom? Bom, e hoje é um dia atípico, né? Hoje a gente está em casa pela falta de energia lá no Barbará, né? Mas estamos aí. Ainda bem que a gente tem essa alternativa tecnológica, né? Então, vamos lá. Nosso curso é de tecnologia, não é à toa, né, gente? Então, vamos lá. Então, voltando aqui, o que a gente tem aqui? Olha, se x for igual a 10, então eu vou executar essa linha de baixo aqui, ó. Então, eu sempre faço uma avaliação se a condição é verdadeira. Se isso aqui for verdade, ele vai executar exatamente essa linha de baixo. Observem que não há necessidade das chaves. Eu não preciso abrir a chaveta e fechar aqui. Por quê? Porque como eu só tenho uma linha, eu só tenho uma instrução para minha condição, x igual a 10, então eu não preciso abrir chave. O mesmo ocorre para o senão. Eu também não preciso abrir chave, eu só tenho uma linha, né? A gente falou bastante sobre isso na última aula. O fato é que, se x for igual a 10, imagine que na linha anterior aqui eu atribui 10 a x. Se x for igual a 10, y é igual a 20. Ponto. Não vai entrar no else. Agora, se o x, por exemplo, for igual a 20, eu não vou entrar nessa condição. X é igual a 20? Se x for igual a... Imagine que eu coloquei, eu atribuí 10 para x. Eu pergunto, x é igual a 20? Não, x é 10. Então, ele não vai entrar nessa linha. Ele vai entrar no else. Então, de acordo com essa estrutura, ou eu entro nessa primeira opção, ou entro nessa segunda opção, né? De acordo com a minha condição. Ok? Beleza.
Só que agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou trabalhar isso aqui de uma forma diferente. Eu vou aplicar a condição ternária. E observem a diferença. Não é complicado. A minha condição, ela entra aqui, ó. Então, eu pergunto, x é igual a 10? E aí, eu vou avaliar da seguinte forma, olha, essa expressão aqui, ela é válida quando essa minha condição é verdadeira. Quando essa minha condição for falsa, eu vou para depois desses dois pontos aqui. Isso aqui é muito interessante, o uso do operador ternário é muito interessante quando você vai atribuir o resultado de uma condição a uma variável, como está acontecendo aqui, ó. Então, eu vou atribuir a y o seguinte, ó, ele vai ser igual a 20 ou vai ser igual a 30, em função dessa condição. Se o x for igual a 10, se for verdade, o 20 é atribuído ao y. Se isso não for verdade, é o 30 que vai ser atribuído ao y. Tá? Quer dizer, isso aqui vai me gerar um resultado. Essa expressão aqui vai me gerar um resultado. E qual é o resultado? Ou é 20 ou é 30, de acordo com essa condição. Aqui é um pouco diferente. A estrutura é diferente, mas a lógica é exatamente a mesma. Tá? Agora, detalhe, a impressão que nós temos é que quando eu trabalho de uma forma tradicional, eu escrevo mais. Observem que eu utilizei 4 linhas, aqui eu utilizei uma linha só. Aqui eu atribuí 2 vezes o valor para y, aqui eu atribuo uma vez só. Então, fica muito a critério do usuário, do programador, melhor dizendo. Qual que eu vou utilizar? A estrutura condicional, ou melhor, a estrutura tradicional, ou o operador ternário, para essa operação condicional. Certo? Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo prático. Eu vou dar uma congelada nessa tela aqui e vou chamar um dos meus exemplos aqui para mostrar para vocês. Olha, vamos começar aqui, ó. Então, aqui está o nosso programinha. Comecei o programa da forma tradicional. Eu só estou usando um cout, tá? Só para poder dar uma resposta. Então, eu simplesmente estou fazendo o include IOStream, né? Porque eu estou considerando aqui um comando de saída. E estou usando o std para não ter que ficar colocando std na frente do cout. Tá? Muito bem, no mais, aqui a receita de bolo, eu nem precisava disso, já comentei com vocês algumas vezes, mas vamos deixar como está. O importante é o que a gente vai mostrar aqui daqui para frente. Olha, em primeiro lugar, eu defino a variável. Olha, x igual a 10, eu já defini tanto o x quanto o y do tipo inteiro, são variáveis inteiras. E eu atribuí o valor 10 a x. E aqui embaixo eu faço uma condição, uma condição aqui tradicional, olha. Isso aqui eu faço de forma tradicional. Eu pergunto, olha, o x está com valor 10, né? Eu estou atribuindo 10 a x. Observe que eu estou usando um igual só. Tá? O igual, quando eu vou atribuir, é uma vez só. Quando eu vou comparar, é igual. Então, aqui eu estou comparando, ó. Se x é igual a 10, eu atribuí 10 a x. Então, isso aqui vai ser verdade. Ele vai atribuir 20 para y. Ele não vai entrar no else. Então, aqui embaixo, quando eu imprimir essa mensagem cout, vou colocar assim, ó, primeira parte, o valor de y é y. Aqui tem que ser 20. Né? Porque ele vai entrar nessa primeira condição. Agora, fazendo aqui... vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui a mesma coisa? Vamos fazer aqui a mesma coisa? Vamos colocar, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Essa condição de cima aqui. Tá? Para poder ficar, a estrutura ternária ficar exatamente igual a essa minha estrutura condicional. Tá? A minha estrutura ternária é essa aqui, ó, só a linha 16. Então, aqui eu verifico o seguinte, ó, x é igual a 10, se isso for verdade, ele atribui 20 para y. Se de fato eu vou atribuir 20 para y. Tá? Então, a resposta aqui vai ser a mesma. O valor de y tem que ser 20. Isso na segunda parte. E aí eu termino o programa. Tá? Vamos executar? Vamos salvar aqui.
Vamos lá, vamos compilar e executar. Vamos ver aqui o resultado, gente. Vamos lá. Olha só. Primeira parte, o valor de y é 20. Segunda parte, o valor de y é 20 também. Ok? Então, só para modificar um pouquinho, né? Para modificar um pouquinho, vamos colocar aqui o x valendo 20. Ou, melhor, 50, para ficar bem diferente. Bom, ele não vai entrar na condição verdadeira. Então, ele vai entrar na condição senão aqui. Ó. Então, o y vai ser 30, tanto para a estrutura condicional, para a estrutura tradicional, como também para a estrutura que a gente está apresentando hoje, né, que é o operador ternário. Então, o 30 vai ser atribuído ao y. O 30 será atribuído ao y. Vamos testar? Vamos lá. Vamos salvar aqui. Executar. Compilar, executar. Vamos lá. Vamos ver o resultado. O valor de y é 30 na primeira parte, o valor de y é 30 na segunda parte. Tá bom? Vamos avançar? Vamos avançar, depois a gente retoma nessa parte do conteúdo. A aula está gravada, depois vocês vão poder rever, né? Se não ficou muito claro, mas de qualquer forma a gente vai abrir um espaço no final para algumas dúvidas, né? Perguntas. Bom, então vamos encerrar aqui e vamos voltar para a nossa apresentação. Então vamos lá. O operador ternário, então, foi apresentado para vocês. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Esse tipo de estrutura aqui, ele é muito utilizado justamente na parte web. Quando, por exemplo, eu trabalho numa página, eu posso dar um resultado lá no meu HTML, que é a linguagem que eu uso para apresentar o meu formulário na internet, em função dessas condições aqui. Tá? Então, isso aqui é muito utilizado. Gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Tá? Que isso aqui, olha, eu posso atribuir um valor para y, mas isso aqui pode ser um resultado a ser impresso na tela. Eu posso imprimir esse resultado aqui na tela, ou 20 ou 30, sem precisar fazer uma atribuição. Tá certo? Muito bem, então vamos avançar. Aqui eu tenho um outro exemplo, né? E esse exemplo aqui eu poderia fazer esse tipo de implementação. Tá? Isso aqui é um programinha que, inclusive, eu quero deixar com vocês, que aqui eu não estou usando o operador ternário, mas eu poderia. Tá? Fica como sugestão vocês, inclusive, implementarem o operador ternário nesse programinha aqui, que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu peço a idade, tá vendo? Eu defino duas variáveis, a idade e sexo. Como essa minha variável sexo, ela tem apenas um caractere, então eu posso usar esse tipo primitivo, chamado char, que é o mesmo que caractere, tá? Que é o mesmo que string. Só que, na verdade, ele só ocupa uma posição. Então, eu pergunto aqui, olha, qual a sua idade? Eu dei um cout para ele mostrar essa mensagem na tela. Cin, idade. Recebo a idade, recebo o valor numérico. Então, eu vou digitar, por exemplo, 18. Logo a seguir, digite M para masculino, F para feminino. Aqui eu recebo o sexo. É uma variável do tipo caractere, string, ou M ou F. E aqui eu começo as minhas condições. Olha, se idade for maior ou igual a 18, imagina que eu digitei 18. Se eu digitei 18, eu vou exibir essa mensagem. Você já pode dirigir. 18 anos, você já pode dirigir. Agora, se o sexo for masculino, além de dirigir, você precisa ir no serviço militar. Quer dizer, eu não sei se isso ainda é assim, né? Mas eu acho que é obrigatório só para os homens, né? Você precisa ir no serviço militar. No caso das mulheres, não precisa. Tá? E aí, se o sexo for feminino, ele só vai imprimir essa mensagem. Você já pode dirigir. Para as meninas, vale só essa mensagem. Tá? Agora, se a idade não for maior do que 18, quer dizer, o cara não pode dirigir. Se a idade dele for 16, ele vai entrar no else. E o que o else faz aqui? Ó? Se ele tiver 17 anos, imagine, você já pode votar. Eu não sei se é a partir de 16 ou mais de 16, eu não sei exatamente. Se alguém souber aí, pode me dar essa dica aí.
Acho que é a partir de 16. Se fosse a partir de 16, aqui seria maior ou igual. Alguém está por dentro disso? Essa parte eleitoral aí? Pode abrir o microfone aí e falar. 16, professor. A partir de 16, 16, né? Então, aqui teria que ser maior ou igual, né? Se for maior ou igual a 16, você já pode votar. Agora, as mulheres elas não são obrigadas a se alistar, mas já pode. Elas não são obrigadas, mas já podem se alistar, né? É. Ah, tá. Mas no caso do homem, você precisa ir no serviço militar. Quer dizer, obrigatório. É obrigatório. Né? Muito bem. Então, nesse caso aqui, se a idade for 16, a partir de 16, né, você já pode votar. E se por acaso eu coloquei 10, você não pode votar e nem dirigir. Tá? Então, vamos testar isso aqui? Vamos lá. Eu tenho um exemplozinho aqui. Eu acho que é o exemplo 2 aqui, isso mesmo. Esse programinha, exatamente esse programa aqui. Só vou mudar aqui, vou colocar maior igual, tá? Só vou colocar maior igual aqui. Deixa eu ver aqui na minha apresentação. Deixa eu colocar também maior igual aqui. Depois eu vou compartilhar isso com vocês lá no Classroom. Tá? Vamos lá. Salvei. Compilar e executar. Vamos lá. Vamos fazer a pergunta aqui. Qual a sua idade? Vamos começar com 20 anos. Bom, masculino ou feminino? Se for masculino, a gente já sabe que o cara tem que dizer o seguinte, olha, você já pode dirigir e você precisa ir para o serviço militar. Exatamente isso. Você já pode dirigir, você precisa ir para o serviço militar. Agora, vamos ver a condição de que tem 20 anos, mas é do sexo feminino. Você já pode dirigir. Não é obrigatório ir para o serviço militar. Agora, vamos entrar nessa condição de baixo aqui. Né? Um jovem, sexo masculino, que tem 16 anos. Vamos ver. Idade, 16. Masculino. Você já pode votar. Você já pode votar. É o que ele... Opa! É o que ele diz aqui, ó. Você já pode votar. Então, vamos ver agora um jovem com 10 anos. Vamos ver aqui, ó. Com 10 anos, ele não pode votar e nem pode dirigir. Então, vamos lá, 10. Masculino. Você não pode votar nem dirigir. Aliás, isso aqui vale para qualquer sexo, né? Ok, então. Então, a gente poderia até implementar aqui, atribuir as mensagens em função da condição, né? Utilizando o operador ternário. Tá? Então, vamos voltar aqui e vamos avançar. Isso aqui, na verdade, é o seguinte. Eu quero chamar a atenção de vocês para o aninhamento de ifs. Então, aqui eu estou perguntando, if, e aqui eu tenho um outro if. Está vendo? Isso é um aninhamento, né? Eu estou aninhando os ifs. Na prática, colocando um if dentro do outro, tá? E vale para o else também. Tá bom? É muito comum a gente fazer isso. Inclusive, eu já comentei com vocês sobre o else if. Né? Vamos ver aqui. Vamos avançar. Vamos passar para os demais conteúdos, depois eu mostro outros exemplos para vocês. Vamos falar agora do switch. Esse switch aqui é uma alternativa à minha condicional. Até então, a gente tem falado do if, para os operadores condicionais. Mas eu tenho também o switch. Esse switch, ele é bastante recomendado quando você tem uma espécie de um menu de opções para o usuário. Então, imagine que o usuário vai ter um menu de opções, onde ele vai ter que colocar o seguinte, as opções 0, 1, 2, 3 e 4.
Então, eu posso encadear essas condições utilizando o switch. Como é que funciona o switch? Ele funciona assim, ó. Switch, aqui eu necessariamente preciso usar uma variável e eu utilizo o case para poder avaliar as minhas condições. E ao lado do case, necessariamente eu utilizo uma constante. O que é uma constante? É um valor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Caso essa variável seja igual a essa constante, eu entro nas instruções. Tá? Então, eu posso criar aqui um encadeamento de cases, está vendo? Case 0, case 1, case 2, de acordo com o valor. Se o valor for 0, ele entra aqui. Se o valor for 1, ele entra aqui. Se o valor for 2, ele entra aqui. Agora, se ele não for 0, não for 1 e não for 2, ele entra no default. Default significa padrão, né? Opção padrão. Ele entra nessa opção aqui, nenhuma das anteriores. Tá? A gente vai experimentar daqui a pouquinho esse programinha aqui. Agora, um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é para o break. Break significa pause, né? Então, olha, de acordo com o valor, caso seja 0, ele vai imprimir essa mensagem. Valor é igual a 0. E break. Pare. Ele dá uma parada. Bom, gente, se vocês me perguntarem o porquê desse break, na verdade, assim, teoricamente não faz muito sentido, né? Porque uma vez que ele entrou dentro do case, naturalmente ele não deveria entrar nesses outros cases, muito menos no default. Mas o fato é que se eu não colocar esse break, ele sai, ele entra, ele passa por esses cases aqui. Tá? E por isso o break é necessário. Então, eu sempre coloco a minha a alternativa, né, a instrução de acordo com a minha condição, de acordo com o meu caso, né, o case, e depois eu sempre coloco um break. Tá? Isso é de praxe, a gente sempre faz isso. Tá? Necessariamente isso deve ser feito. Tá? Muito bem, e aqui também, como a gente está falando de linguagem C, eu não quero entrar muito na parte tecnológica, que o objetivo dessa disciplina é mais apresentar lógica de programação para vocês, mas vale um comentáriozinho aqui, a gente está usando aqui, System Pause. Esse pause aqui é um comando do sistema operacional, particularmente do Windows. Quando eu uso System, eu posso utilizar aqui um comando, se eu quiser utilizar um comando. Tá? E aqui eu faço um return exit successful. Normalmente a gente tem retornado com 0, né? Mas eu posso retornar com essa cadeia aqui, de string, chamada exit success, ou seja, saída com sucesso. Tá? Seria o mesmo que colocar um return 0. Okay? Necessariamente eu tenho que retornar um valor inteiro. Esse exit success, ele representa o valor 0. Tá? Só um comentário. E para a gente poder utilizar esse system, eu tenho que incluir uma biblioteca chamada cstdlib, tá? Que faz parte das bibliotecas lá do C. Ok? Então, vamos experimentar isso aqui? Vamos lá. Vou chamar aqui os meus exemplos. Agora, se não me engano, é o terceiro exemplo. É isso aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o valor 0. Eu vou iniciar aqui a minha variável, o valor com o conteúdo 0. Então, teoricamente, ele vai entrar aqui, na linha 11. Caso 0, ou seja, caso o valor seja igual a 0, eu vou sair nessa condição aqui. Tá? Deixa eu só interromper aqui, gente. Eu acho que eu deixei meu WhatsApp aberto. Deixa eu fechar aqui para ficar pitando, tá? Vamos lá. Então, esse meu primeiro teste, eu vou entrar nessa condição aqui de caso 0. Tá bom? E ele vai fazer o break e depois, em seguida, ele vai dar a pausa e vai encerrar. Então, vamos ver? Vamos salvar aqui, executar, compilar e executar. Olha só. Valor igual a 0.
Olha, o valor é igual a zero. Por quê? Porque ele entrou nesse cout aqui, e aí ele fez o break e já saiu fora. Ele fez essa pausa e depois ele retornou. Tá legal? Quer ver uma coisa interessante, pessoal? Deixa eu fechar aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar essa pausa. E na linha de baixo, eu vou colocar um CLS. O comando CLS, no prompt do DOS, ele limpa a tela. Quer ver uma coisa? Eu vou abrir aqui, eu pressionei a tecla Windows e vou digitar aqui o CMD. Ó, entrei aqui no CMD, tá? Entrei aqui nesse ponto. Então, por exemplo, eu vou dar o comando dir aqui para ele mostrar os arquivos que eu tenho nessa pasta Rubens. Ele tem esses arquivos aqui. Eu dei o comando dir de diretório, né? Se eu fizer um CLS, olha, ele limpa a tela. Tá vendo? Então, é isso que eu estou mandando ele fazer, ó. Limpar a tela. Então, vamos lá. Compilar e executar. Olha lá. Aqui ele deu a pausa. Tá? Agora eu vou pressionar o Enter. Olha lá, ele limpou a tela, tá vendo? Limpou a tela. Essa é a ideia. Eu posso utilizar aqui os comandos. Se eu quiser fazer aqui no comando dir, por exemplo, eu vou limpar a tela e vou fazer um dir. Fazer aqui um dir. E poder listar os arquivos da pasta. Vou salvar, compilar. Só tem que ser em letra maiúscula esse Não, comando? não, não, não. Pode ser em letra minúscula, tá? Pode ser em letra minúscula. Porque, no caso, são comandos do Windows, né? Então, pode ser... O Windows não é case sensitive, né? A linguagem em si é case sensitive, né? Eu já comentei isso com vocês, né? Por exemplo, se eu usar aqui uma variável minúscula e depois utilizar aqui o valor com letra maiúscula, ele vai dar problema. Ele diferencia as variáveis com letras minúsculas e maiúsculas, tá? Então, aqui, ó, vou dar um Enter. Olha lá, tá vendo? Ele limpou a tela e listou os arquivos. Tá? Então, com isso, eu posso fazer uma interação aqui entre o meu programa na linguagem C e o sistema operacional. Tá? Eu vou até deixar esses exemplos aqui, ó, né, que está a aula está sendo gravada, né? Depois eu compartilho com vocês. Tá? Mas o objetivo principal aqui foi mostrar o uso do case e do break. Vamos criar uma outra condição aqui? Vamos comentar isso aqui, porque isso aqui não é importante no momento. Vamos só deixar aqui um pause. Vamos colocar aqui o valor 4. O 4 não é nenhuma dessas condições, né? Não é nenhum desses casos aqui. Então, e olha um detalhe, tá, pessoal? Aqui eu poderia, por exemplo, colocar outras instruções, tá? Não necessariamente eu vou colocar uma linha, poderia colocar outras coisas também, tá? A gente, na sequência das nossas aulas, eu vou ensinar funções para vocês. Então, aqui eu poderia chamar uma função. Eu comentei com um de vocês no nosso último encontro sobre funções. Eu não lembro quem. Eu não lembro quem foi. Eu comentei com algum de vocês, não foi? O uso de funções, que a gente vai ensinar funções. Sobre o while, o when não, while, Então, não, isso é estrutura de repetição, mas eu ensinei funções mesmo. Não sei se foi você, Felipe, mas é uma coisa do tipo assim, ó. Soma. Vou colocar aqui um soma. Tá? Ah, sim, que tinha que acrescentar a biblioteca CMF. Isso, você lembra? E aí eu vou dizer para você aqui que eu vou criar aqui uma... inclusive eu me lembrei agora que inclusive eu tinha colocado a função aqui embaixo, deu um erro, lembra? Aí eu tive que jogar a função para cima. Foi você, Felipe? Foi contigo? Foi. Você mostrou para mim e você chegou a mostrar também um pedaço da aula. Isso, então eu coloquei assim, ó. Soma. Criando a função soma. Você lembra? Aí aqui embaixo eu chamei o soma.
A gente vai aprender, tá, pessoal, essa parte de funções, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui Cout. Entrei na função. Vou imprimir essa mensagem e vou dar um CIN para ele dar uma parada aqui. Sim, vai ser só para dar uma paradinha aqui. Vou criar uma variável aqui chamada int parar. Aqui eu vou dar um CIN parar. Só para ele dar uma paradinha aqui do lado do função para a gente poder ver. Aí depois ele sai fora. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, vou dar um return 0 aqui. Vou colocar aqui int, tá? Só para manter o tradicional, tá? Eu simplesmente aqui vou chamar a função, ele vem aqui e imprime essa mensagem. Então, só que para ele entrar aqui, o valor tem que ser igual a 0, né? Então, vamos colocar aqui o valor 4 igual a 0. Tá, então, vou salvar. Estou adiantando, tá, pessoal, um assunto futuro aí, mas só para mostrar para vocês que, nesse caso, esse menu de opções é muito recomendado. Eu posso fazer uma chamada para várias funções, de acordo com as opções. Por exemplo, eu tenho uma função aqui para incluir dados, alterar dados, excluir dados. Tá? Então, eu venho aqui agora, olha, executar, compilar. Opa, deu um erro aqui. Aqui é parar, né? Variável parar. Vamos lá. Então, olha só, ele entrou, olha só o detalhe. Vou mostrar aqui essa lógica para vocês aqui, tá? Olha o que ele fez aqui. Quando eu executei o programa, essa função soma ela não foi executada, porque a função principal é sempre executada no início do meu programa. Então, dentro do arquivo aqui, ele vai procurar a função main, que é a função principal. Então, quando ele entra aqui, era aquilo que já estava acontecendo. Como o valor é 0, ele entra, caso igual a 0, ele mostrou essa mensagem. Valor é igual a 0. Só que eu fiz uma chamada à função soma. Aliás, essa função soma não tem nada a ver, né? Só para poder ficar uma coisa mais coerente, né, pessoal? Vamos colocar aqui, vamos chamar isso aqui de mensagem, né? Mandei no chat, professor, o tempo da aula da semana passada que você colocou sobre o MEF e tal. Tá aí o link do vídeo, quem quiser ver. Pô, não deu para te entender, Felipe. Fala de novo, por favor. Como é que é? E eu coloquei no chat o link do vídeo da aula passada, no tempo exato que você está falando sobre essa matemática Ah, tá. de incluir multiplicação, soma. Ah, tá certo. Beleza. Valeu, Felipe. Show de bola. Colocou no chat aí da galera? Tá no chat Tá aqui? aí no chat, aí clicando já vai pro tempo que vai explicando a função. Beleza. Show de bola, Felipe. Bom, então, vamos continuar aqui. Então, gente, agora que eu coloquei mensagem, então eu chamei mensagem. Então, estou chamando a função mensagem agora. Deixa eu salvar aqui. Então, vamos lá. Então, olha só, ele entrou aqui, né? Eu executei o meu programa, ele começou a top-down, só que ele não executa a função mensagem, ele entra aqui no main, o valor da variável, o valor é 0. Então, switch, valor, caso 0, se valor for 0, ele entra aqui, ó. Foi o que ele fez, o valor é igual a 0. Só que aqui eu chamei a função mensagem, agora está mais adequado, né? Então, ele procura a função mensagem, ele achou, ó, mensagem. Então, ele entra aqui, criei uma variável parar, eu mostro essa mensagem, eu entrei na função, e esse CIN aqui é só para dar uma paradinha, né? Ele faz uma entrada, está esperando eu digitar alguma coisa aqui. Quando eu digitar qualquer coisa aqui, se eu der um Enter, por exemplo, ele simplesmente vai retornar 0 e volta aqui embaixo. Quando ele retornar, ele faz um break e encerra o programa. Tá? Isso aqui nós chamamos de subrotina, né? Ele foi, executou uma subrotina e voltou. Tá? Isso aqui é modularização. Agora eu lembrei bem, eu comentei com o Felipe
Aliás, Felipe tinha alguns outros colegas lá também. Eu comentei o seguinte, o Windows ele trabalha assim, gente. O Windows é um programa main, é um programa principal, só que ele é tão grande que ele começa a chamar as diversas funções. E essas funções são aquelas DLL. O que significa DLL? Dynamic Library, biblioteca dinâmica, agora o outro L, desculpe, mas eu esqueci. Mas a ideia é de bibliotecas dinâmicas. Dynamic Library, de DLL. O outro L, sinceramente, eu não me lembro. Mas bibliotecas dinâmicas. Ele chama uma biblioteca, depois ele volta. Depois de executar aquela biblioteca. E ele faz isso também. Por que o Windows faz isso? Porque esse programa, o Windows, ele é tão grande, porque ele não caberia na memória. Né? Então, o que ele faz? Ele vai e faz um swap. Ele vai lá no disco, ele pega essa função que está lá no arquivo, provavelmente naquele diretório Windows/System, né? Ou então Windows/System 32, ele executa aquela DLL lá e volta, só para poder ilustrar aqui, né? Porque senão a minha aula tem que ser completa, né? Deixa eu mostrar aqui na pasta Windows, olha. Windows, você tem Windows System. Ó, System 32, ó. Aqui a gente tem aqui ó, as DLLs aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são comandos. Muitos deles são comandos, tá? Ou funções, funcionalidade. Ele executa isso aqui, depois ele volta para o Windows, que é um programa principal. Essa é a ideia, tá? Eu vou falar mais sobre funções quando for o momento apropriado, tá? Quando a gente estiver nessa matéria. Mas eu acho que foi interessante aqui comentar com vocês, porque isso é muito utilizado para esse operador condicional switch, tá? O uso de subrotinas, tá bom? Eu vou até deixar isso aqui, um exemplo aqui, tá? Legal, vamos em frente. Vamos seguir em frente. Vamos lá, comentei tudo, né? Comentei sobre o break. Vamos criar uma situação nenhuma das anteriores? Vamos colocar aqui 4. Ele não vai entrar nem em 0, nem 1, nem 2. Vamos salvar. Compilo e executo, olha. Nenhuma das anteriores. Ele entrou aqui, ó. Tá? Vou dar um enter aqui. 20 papo. Encerrou o programa. Essa parte aqui ele deu uma pausa, tá vendo? Agora ele saiu, agora ele encerrou mesmo. Tá? Esse momento aqui foi em que ele deu a pause. Quando eu pressionei o enter, ele encerrou, ele finalizou mesmo o programa. Você vê que nessa mensagem aqui que ele diz quanto tempo que ele executou o programa. Aqui não, aqui ele tinha dado uma pausa. Essa pausa é exatamente esse comando pause aqui. Tá? Ok, vamos em frente. Bom, falamos então sobre o switch. Agora, vamos para a parte final, vamos falar sobre os operadores lógicos. Com isso, pessoal, a gente vai, assim, vai estar apto a resolver os exercícios que eu vou deixar a título de trabalho para vocês, tá? Na nota 1. Então, vamos lá. Os operadores lógicos são o OU, o E e o negação. Tá? Então, eu estava até fazendo uns testes antes da aula e eu quero voltar a experimentar isso aí. Então, isso aqui é o seguinte, olha só, primeiro vamos entender isso aqui. Olha só, observem que eu estou utilizando essa expressão, onde eu estou colocando o seguinte, olha, 2 é maior do que 1. Se isso for verdade, ele vai entrar na condição, ou seja, ele vai retornar um verdadeiro. Agora eu estou colocando um ou aqui, ó. Ou 3 é menor do que 7. Quer dizer, se 2 for maior que 1, ou 3 for menor do que 7, ele entra na condição. Tá? Nesse caso aqui, eu estou, por hipótese, retornando aqui um verdadeiro. Né? Aqui embaixo eu estou usando o E. Se isso aqui for verdade e isso aqui for verdade. Nesse caso, as duas condições têm que ser verdadeiras para ele poder entrar nessa condição. E nesse caso aqui, eu estou perguntando, utilizando o operador relacional diferente.
Se 5 for diferente de 0, ou 1 for menor do que 2, eu entro na condição. E aqui eu estou utilizando a negação. O que é a negação? 2 é maior do que 1, se isso for verdade, ele entraria na condição. Agora, se eu coloco a negação na frente, eu estou negando. Ou seja, se isso aqui não for verdade. Bom, da forma como que está aqui, está muito nebuloso para vocês. Vamos para a prática. Eu acho que o mais interessante é mostrar isso aqui dentro do código. Tá? Então, vamos abrir aqui a linguagem C, o deve ser mais, e vamos lá para o quarto exemplo. É exatamente isso aqui que eu estava fazendo os testes. Vou fazer melhor. Eu vou pegar essa transparência aqui, esse slide, e vou copiar isso aqui. Vou jogar isso aqui tudo para dentro do meu código, tá? Vou pegar isso aqui, tudo isso aqui, e vou abrir um comentário aqui nessa linha, vou colocar um barra asterisco, no final aqui, vou colocar um asterisco barra, vou colar tudo aqui dentro. E a gente vai experimentando todas elas, tá? Vou pegar isso aqui também. Essa é a minha última, tá vendo? Essa é a última página da apresentação. Vamos pegar isso aqui. Agora vamos experimentando isso aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos considerar o seguinte aqui, ó. Eu gosto muito de trabalhar com variáveis, então vamos colocar assim, ó, int valor, vou colocar assim igual a 0. Aliás, aqueles que... Deixa eu olhar para vocês aqui, ó. Aliás, para vocês que gostam, claro, vocês estão estudando essa disciplina, então, entrar no curso, né, de desenvolvimento de sistemas para a internet, tem que gostar de lógica, né, pessoal? Porque lógica é a cereja do bolo desse curso. E principalmente programação, linguagem de programação. Uma outra linguagem que eu estou desenvolvendo, a linguagem JavaScript, que eu estou desenvolvendo com o pessoal da manhã. Eu tenho uma aulinha de lógica com eles lá, algumas aulinhas de lógica, introdução à lógica, pessoal de manhã, eu estou utilizando JavaScript para poder mostrar para eles o uso de lógica, né? Para poder fazer as coisas funcionarem e não ficar só na teoria. E aí eu estou mostrando tudo isso. Então, se vocês tiverem curiosidade, é só ficarem ligados lá no meu canal. Hoje, inclusive, eu compartilhei uma aula. Aliás, eu fiz essa aula ao vivo com eles, né? Fiz essa live lá dentro da sala de aula, lá na FATED, em que eu ensinei tudo isso, usando o JavaScript. Vale a pena reservar um tempinho de vocês aí para poder dar uma olhada, tá bom? Aí vocês vão observar as diferenças entre o que a gente vê na linguagem C e o que a gente vê em JavaScript. O JavaScript, ele é muito recomendado, pessoal. O JavaScript é uma das linguagens mais populares da atualidade. Utiliza-se JavaScript tanto na parte cliente, nos sites, que eu já comentei com vocês, como também na parte de servidor. É uma linguagem que está ganhando muito mercado. Inclusive, no nosso curso, nos períodos 4º e 5º, eu trabalho com JavaScript, no desenvolvimento web e no desenvolvimento mobile. É a linguagem padrão que eu utilizo, no 4º e no 5º período. No 3º período, eu trabalho com Java. No 2º e 3º período, eu trabalho com Java para web. Eu acho interessante o aluno sair com essa bagagem daqui do nosso curso. Pelo menos à noite eu trabalho assim. Ok? Então, vale a pena, tá? Vale a pena vocês conferirem lá os meus exemplos utilizando JavaScript. Tá? Agora voltamos para cá. Vamos agora ver como é que isso aqui funciona na prática. Então, eu criei aqui, olha, uma variável chamada valor, recebendo 0. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se valor... Vamos colocar valor 2 aqui, ó. 2. Então, vou colocar aqui, ó, valor. Se valor é maior do que 1, ou valor for menor do que 7, vamos colocar assim,
vamos colocar verdadeiro. No caso, olha, valor é igual a 2. Então, ó, se for maior do que 1 ou for menor do que 7, concorda comigo, pessoal, que tem que ser verdadeiro essa condição aqui? Tem que ser verdadeira, né? Vamos testar? Vamos lá. Porque se ele é 2, ele é maior do que 1 ou menor do que 7. Então, se essa condição aqui for verdade, ele já vai entrar, independente da segunda. Embora as duas indiquem um valor igual a 2, né? Quer dizer, ele é menor do que 7 e ele é maior do que 1. Vamos testar. Vamos lá. Verdadeiro. Ele entrou. Agora, gente, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Valor é maior do que 1? Sim. Agora eu vou colocar assim, ó, valor é menor do que 1? Bom, o valor para ser menor do que 1 tem que ser 0, né? Considerando só números inteiros aqui. No caso que o 2, eu pergunto para vocês, ele é menor do que 1? Não. Certo? Agora, o valor, se ele é igual a 2, ele é maior do que 1. Então, quando eu utilizo esse operador lógico, ou se essa condição for verdadeira, ou se essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui. Tá? Então, nesse caso, ele vai entrar, muito embora essa condição aqui não seja verdadeira. Mas ele vai entrar aqui por quê? Porque eu estou utilizando o operador lógico ou. Então, se essa condição for verdadeira, ele tem que entrar. Vamos testar? Vamos salvar e vamos testar. Então, ele tem que entrar, tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Certo? Vamos fazer o contrário aqui agora, ó. Vamos colocar isso aqui sendo maior do que 1, e isso aqui menor do que 1. Eu simplesmente inverti. Ó, valor é menor do que 1? Não é, porque o valor é 2. Essa condição aqui é falsa. Agora, se isso aqui for verdade, ou se isso aqui for verdade, ora, isso aqui é verdade. O valor é maior do que 1. Eu só inverti. Ele tem que entrar aqui, de qualquer jeito. Na disciplina de lógica, lá na tabelinha, está escrito que quando é o ou, só sai falso se todas forem falsas. O professor falou na quinta-feira, se não me engano. Aí usa a mesma lógica, né? Tanto do ou, o e... Exatamente, exatamente. Isso aí é muito bom trabalhar em lógica, isso aí. Ó. Como a gente está usando o ou, nenhuma condição pode ser verdadeira para ele entrar, né? Nenhuma condição pode ser verdadeira. Nesse caso aqui, eu tenho uma condição verdadeira, ó, então ele vai entrar. Se eu não tiver nenhuma condição verdadeira, ele não vai entrar no verdadeiro, ele vai entrar no falso. Mas aqui eu tenho uma condição verdadeira, ó, o valor é maior que 1. Concorda? É o Felipe, não é, Felipe? Sim, foi. Não é? Uhum. Então, se qualquer um for verdadeiro, ele vai entrar no verdadeiro. Ele vai entrar. Eu poderia ter várias condições aqui, gente. Eu poderia ter um outro ou aqui, ó. Poderia ter um outro ou. Esse símbolo aqui é o pipe, tá? O pipe, ele não é uma exclamação. Esse pipe, ele fica no teclado aqui ao lado do shift. Eu poderia ter outra condição aqui, ó, diversas outras condições. Poderia ter outras aqui, ó. Se uma delas for verdadeira, ele entra aqui. Se nenhuma delas for verdadeira, só aí que ele não entra aqui. Nesse caso, então, vamos tirar essa terceira aqui, ele tem que entrar. Então, vamos salvar. Vamos vir aqui, ó. Verdadeiro. Então, agora, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma condição de que isso aqui é falso e isso aqui também é falso. Então, ó, valor é menor do que 1? Não é, ele é igual a 2. Tá? Valor é maior do que 5? Bom, ele não é maior do que 1, não é menor do que 1, porque ele é 2, e ele não é maior do que 5, porque ele é 2. Ou seja, ele não pode entrar agora no verdadeiro. Ok? Então, vamos lá, vamos salvar. Ele tem que entrar no falso.
Opa, tem alguém chegando aí. Opa, é o Hugo. Seja bem-vindo, Hugo. Boa noite. Já iniciamos aqui a nossa aula. Tá? Vamos lá, então. Vamos testar isso aqui. Compilar e executar. Vamos lá. Falso. Falso. Falso por quê? Porque o valor, se ele é 2. Valor é menor do que 1? Não. Ou valor é maior do que 5? Não. Então, nenhum nem outro. Então, ele entrou no falso. Beleza? Olha, eu digo para vocês... Hein, professor? Oi, então, filho. ele entra... O else é o C, então, né? Ah, isso. O else aqui, ele está negando, né? Essa condição. Ele entrou aqui embaixo, ó. Mostrou falso. Ele não entrou aqui. Entrou aqui embaixo. Ok? É o Sérgio, né, que falou, né? Então, aí ele entra na função else, né? Entrou No no opera- else. no Ele opera- entrou aqui na linha 11. Por quê? Porque ele perguntou, isso aqui é verdadeiro? Não. Ou, isso aqui é verdadeiro? Também não. Então, ou um ou outro. Mas nesse caso não foi nenhum nem outro. Então, ele não entrou aqui nessa linha 9, verdadeiro. Ele entrou na linha de baixo, ele entrou no senão. Entrou no falso. Professor, tem como fazer esse ou de uma outra forma, sem ser usando esses dois módulos? Hugo. Ô, Hugo, me dá aí um exemplo, cara. Me fala aí o que você quer que eu coloque aqui, que a gente faz um teste. Vamos lá, o que você quer, o que você me sugere aqui? Se botar, por exemplo, a palavra mesmo ou, ele consegue fazer ou não? Como é que é? Não entendi. Se Colocar? botar a palavra ou, funciona também? ele está Colocar falando do a palavra operador, ou professor. aqui? Isso? Isso. Não, Hugo, aqui não. Aqui não, porque aqui eu estou usando linguagem de programação. Tudo que eu faço aqui, Hugo, eu tenho que respeitar a linguagem de programação C. Então, na linguagem de programação C, o ou é representado por esse símbolo aqui do pipe. Tá? É isso aqui, ó. Entendi. É o pipe. O pipe é um símbolo que fica ao lado do shift, tá? Então, ó, pipe. Ó. Cada linguagem é um ou diferente. É um ou diferente. Agora, vamos lá. É um operador, né, professor? Um operador diferente, É um né? operador. Então, ele tem uma representação. No caso, é o pipe. Agora, deixa eu dar uma dica importante aqui, ó. Acho que foi o Felipe que falou que cada linguagem tem uma, né? Agora, Felipe, é o seguinte. O JavaScript, por exemplo, é baseado em C. Então, ele também usa para o ou o pipe. Tá? Como ele utiliza o E comercial para o E. Então, por exemplo, o Java, o JavaScript, o PHP, o C Sharp, todas essas linguagens, elas são baseadas no C. Por isso que eu amo ensinar a linguagem C no primeiro período. Tem muita gente, inclusive, eu tive um debate aí, há algum tempo atrás, com o pessoal da direção, que eles queriam que a gente colocasse o Python. Eu falei, gente, o Python, tudo bem, é uma linguagem legal, mas isso pode entrar depois. A linguagem mãe é C, cara. Entendeu? A linguagem mãe é C. Eu acho muito legal começar pelo C. Porque as outras linguagens, elas são baseadas em C. É porque tem gente que fala que o Python é mais amigável, mais tranquilo de começar, né? É menos difícil. Não entendi. Tem gente que fala que o Python é menos difícil, porque é uma linguagem mais amigável, mais tranquila de começar. Cara, eu não acho. Eu acho no Python, por exemplo, por uma condição é dada pelo. Se você der uma margem aqui, ele entende uma coisa. Entendeu? Eu não sou favorável a esse conceito, não, Felipe. Não, isso aí é porque eu já ouvi por aí, eu não faço ideia, eu nunca fiz nada de nada. Oi, Felipe, como é que é? Não, isso aí é o que eu escuto por aí, porque eu nunca fiz nada de nenhuma linguagem. A gente tem que ter muito cuidado com as fake news, viu, Felipe? As fake news em programação. Tem muita gente que fala muito mal do Java, mas o cara nunca estudou Java. Entendeu? É porque acha que o Java é verborrágico, que você escreve demais. De fato, escreve demais, sim. Mas escreve o necessário. Entendeu? O Java ele tem uma estrutura encorpada.
Por isso, ele tem mais segurança, é por isso que os bancos, todos os bancos utilizam Java. Então, o cara que fala isso é porque não conhece. Porque, de repente, começou por uma outra linguagem e acha que o Java não é importante, não acha legal, entendeu? Então, as pessoas têm que conhecer as coisas para poder dar opinião. Então, quem dá essa opinião de que o Java não é uma linguagem legal é porque não conhece, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá, com esses conceitos. Oi, Eu pode também falar. não conheço também nada não, professor, mas andei pesquisando, né, porque a gente está fazendo o curso, aí eu percebi, né, a galera, né, que conhece, os professores renomados aí, fala da linguagem C por ela ser uma linguagem, né, que ela utiliza muito, ela é muito restrita, é, é, é muito disciplinada, é bom aprender por ela, que depois as outras ficam mais fáceis. Eu concordo, Sérgio, concordo. É igual aprender a dirigir na autoescola, né? Já começa aprendendo sem os vícios. Exatamente, exatamente. E o detalhe que eu acho assim, o maior argumento que a gente tem para começar pelo C é o fato de que as outras linguagens, elas têm como base o C. Eu acabei de explicar para vocês, as outras linguagens têm essa estrutura. Pode falar, Bruno, pode falar. O Bruno levantou a mão aí. Você quer falar, Bruno? Pode falar. Ou levantou por acidente? Tudo bem. Será que está no chat aqui alguma coisa do Bruno? Não, né? Não. Opa! Dynamic Link Library, biblioteca de vínculo dinâmico. Boa! Obrigado, Marcos. Obrigado, tá? Legal. Felipe também deu a colaboração. Legal, legal. Então, descobrimos o outro L, né? Link. Pode falar, Bruno. Agora está todo mundo te vendo aqui no chat. Seu áudio não está bom, né? Mas você quer falar alguma coisa? Pode escrever aí. Se quiser, fica à vontade, tá? Aula online é isso aí. Se eu indico livro, sim, sim, sim. Eu tenho uma bibliografia, sim. Tá? Que eu tenho, inclusive, lá na ementa do curso, tem essa bibliografia lá, mas eu posso, sim, indicar para você, sim. Tá? A gente pode ver isso aí num outro momento, sim. Tá? Agora, vou ser muito honesto para você, tá, Bruno? Cara, se eu fosse você, eu não investiria nisso, cara. Não investiria tempo no C. Eu acho que gasta suas energias com outra coisa, tá? Eu acho que talvez nesse primeiro período, que você só está vendo o C, né? Não sei se você está vendo alguma outra linguagem, até vale a pena. Agora, para os outros períodos, cara, você vai aprender coisas assim muito mais interessantes para o contexto do curso, no caso, desenvolvimento web. Tá? Então, tem muitas outras coisas assim, mais importantes para você ver. Tá? Legal. Vamos lá, vamos continuar. Opa, acho que o Bruno escreveu alguma coisa. Beleza, valeu. Show de bola, vamos lá. Vamos voltar aqui para os nossos códigos. Então, agora, olha só. Vamos continuar aqui falando sobre esses operadores lógicos. Agora, gente, vocês perceberam, então, que o ou a gente utiliza quando uma das condições for verdadeiras. Ele sempre vai entrar aqui se uma das condições forem verdadeiras. Ou essa, ou essa. E quando eu uso o e? O e, ele é utilizado, ele sempre vai entrar nessa condição verdadeira aqui, ó, se essa condição e essa condição for verdadeira. Então, se todas as condições envolvidas no e forem verdadeiras, ele entra. Se uma delas não for verdadeira, ele não entra. Tá certo? Se uma delas não for verdadeira, ele não entra. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Valor é igual a 2. Então, eu coloquei assim, ó. Valor é maior, vou usar o igual, maior ou igual a 1 e valor menor ou igual a 5. Vamos lá.
eu defini a variável valor sendo 2. 2 é maior ou igual a 1? Sim. Essa primeira condição aqui é verdadeira. Então, por enquanto, ele está entrando na linha 9 aqui, ó, para imprimir verdadeiro. E, necessariamente, essa condição tem que ser verdadeira para ele entrar aqui. Então, valor é menor ou igual a 5? Se ele é 2, ele é menor ou igual a 5. Então, essa condição é verdadeira e essa condição é verdadeira. Então, ele vai entrar aqui. Ele vai imprimir a mensagem verdadeira. Com certeza. Vamos testar? Vamos lá. Compilar e executar. Ó, verdadeiro. Fechou. Verdadeiro. Ele entrou. Agora, vamos fazer o seguinte. Ó, essa condição tem que ser verdadeira e essa condição tem que ser verdadeira para ele entrar aqui. Agora, vamos colocar assim, ó. Valor é maior ou igual a 5. Não. Isso aqui não é verdade. Valor é maior ou igual a 5? Não. Porque ele é 2. Se ele é 2, ele não é maior ou igual a 5. Então, essa condição é verdadeira. Ele é maior ou igual a 1. Agora, essa segunda condição, ela não é verdadeira. Porque valor, se ele é igual a 2, ele não é maior ou igual a 5. Então, a minha pergunta é, eu vou imprimir verdadeiro nesse caso? A resposta é não. Por quê? Porque se uma dessas condições não forem verdadeiras, gente, eu acho que está chegando alguém aí, vamos ver. Olá, Juliano, seja bem-vindo. A aula já está rolando, tá, meu amigo? Já está rolando, mas está sendo gravada, né? Então depois você vai poder revê-la, tá bom? Então, olha, se uma das duas condições não forem verdadeiras, ele não vai entrar aqui. E é o caso. Se o valor é igual a 2, ó, valor é maior ou igual a 5? Não. Então, ele não vai entrar aqui. Nesse caso, ele vai entrar no else. Né? Quem me chamou a atenção aquela hora foi acho que foi o Sérgio, né? Que comentou sobre isso. Ele vai cair agora no false. Ele vai entrar na linha, porque ele vai entrar no senão. Tá? Então, vamos lá, vamos salvar. Vamos lá, vamos executar. Ó, false. Tá correto. Perfeito. False. Por que falso? O valor é 2. As duas condições têm que ser verdadeiras. O valor é maior ou igual a 1, essa primeira condição aqui é verdadeira, porque ele é 2, ele é maior ou igual a 1. Agora, essa condição tem que ser verdadeira também. O valor é maior ou igual a 5, ela não é verdadeira, então ele não entra no verdadeiro. Então é falso, ele entrou aqui embaixo. Agora, gente, se eu colocar o ou aqui, eu vou voltar com ou, tá? Ou. Ele vai entrar no verdadeiro. Por quê? Porque agora eu estou condicionando o seguinte, ó. Isso ou isso. Se isso ou isso for verdade, ele entra aqui. Então, no nosso caso, isso aqui é verdade. Então, não importa se essa segunda condição. Se isso aqui for verdade, ele entra. Tá? Ele vai entrar no verdadeiro. Vamos testar? Vamos lá, ó. Executar. Verdadeiro. Tá? Eu acho que agora ficou claro, né? A diferença do e do ou. Gente, isso aqui é só prática, tá? Tem que praticar isso aí. Tá? Tem que praticar. E na vida real é o que mais acontece. Tá? Eu vou criar uns exemplos aqui da vida real daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, vamos lá. Já falamos do e já falamos do ou. Agora, a gente vai falar do operador de negação, que é, ó, exclamação. Negar, pessoal, é exatamente dizer o contrário. Eu estou negando alguém, estou dizendo o contrário daquilo que alguém está falando. Estou negando aquela pessoa. Então, nesse caso aqui, ó, o que acontece? Olha, eu estou colocando assim, ó, int, valor é igual a 2. Bom, se essa condição for verdadeira ou essa condição for verdadeira, ele entra. Nesse caso, ele entrou porque essa primeira aqui foi verdadeira, então ele entrou. Agora, gente, e se eu negar isso? Se eu negar isso? Eu estou negando tudo isso aqui, ó.
Então, se isso aqui me deu condições de entrar, porque de alguma forma isso aqui é verdade, eu estou negando. Então, não estou entrando aqui, estou entrando no falso. Estou entrando no falso. Eu estou negando isso aqui. Tá? Vamos testar? Vou criar outros exemplos, tá? Esse é só o primeiro, tá? Ó. Opa. Opa. Eu acho que... Ah, gente, desculpem. Esse operador aqui, ele só vai ser válido quando eu tenho uma condição só, tá? Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui, para a gente poder testar aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui, deixa eu dar um Ctrl+C, deixa eu dar um Ctrl+V. Ele não vale nessa operação binária aqui, ele só vai valer se eu tiver essa única condição aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vou testar, tá? Vamos primeiro avaliar sem executar, tá? Então, olha só. O 2, o valor, eu atribuí 2 para ele. O valor é maior ou igual a 1? Sim. Condição verdadeira. Ele é igual a 2, é maior ou igual a 1. Então, ele teria que entrar no verdadeiro, só que agora eu estou negando. Se eu estou negando, ele tem que entrar no false. É aquilo que eu expliquei anteriormente. Agora sim, vamos lá. Vamos salvar e vamos executar. Vamos lá. Opa, deu erro. Deu erro. Por que ele deu erro nesse caso? Por que ele deu erro nesse caso? Será que eu acho que eu tenho que colocar dentro, cara. Deixa eu testar aqui. Sem isso, tá, gente? Vou testar aqui. Agora ele rodou. Você vê que a linguagem C ela é muito chatinha, né? Ela é muito exigente, tá vendo? Porque o if, eu tenho que colocar tudo entre parênteses. Então, mesmo uma negação que eu venha fazer, eu tenho que colocar entre parênteses. Tá vendo? Quer ver uma coisa agora? Nessa linha de cima, eu vou comentar essa linha. Quer ver como é que vai funcionar? Essa linha aqui, ó. Eu vou negar. Eu vou colocar tudo entre parênteses. O C, ele é chatinho nessa parte. Ó. Observem que eu coloquei tudo dentro de um parênteses e depois eu coloquei a negação e coloquei isso aqui dentro de um parênteses. Estou negando isso aqui. Só que o C me obrigou a colocar um parênteses em volta de tudo. Tá? Vamos testar isso? Vamos ver se vai passar na compilação. Passou, tá vendo? Isso é coisa da linguagem, tá vendo, gente? Deixa eu voltar aqui para vocês me verem, tá vendo? Como é que a linguagem entende esses detalhes, tá? O JavaScript eu acredito que não seja assim. Eu fiz uns testes hoje e ele não é assim. Tá? O C já é mais exigente nessa parte aí. Tá? É como o Java também é bem exigente com esses critérios dele. Tá? Então, agora, tanto para esse quanto para esse de baixo aqui vale. Então, vamos voltar naquele meu primeiro exemplo. Esse aqui eu acho que ficou claro. Nesse segundo aqui, olha só. O que a gente viu anteriormente? Vamos considerar só isso aqui. Isso aqui, tá? Esqueçam essa negação e esse parênteses maior. Vamos considerar só o que está em azul aqui, ó. Isso aqui vocês já concordaram comigo. E ele vai entrar no verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho uma condição e tenho uma segunda condição. Se uma das duas forem verdade, quando eu tenho o ou aqui, se uma das duas forem verdade, ele entra. Só que agora eu estou negando isso. Então, ele não vai entrar aqui. Embora uma condição seja verdadeira. Ele tem que entrar no false. Vamos lá? Ó, eu acho que eu já salvei, né? Vamos testar aqui e vamos executar. Vamos lá. False, tá vendo? Exatamente isso. Ó. Entrou aqui no false. Porque eu neguei. Eu neguei. Tá? Se eu tirar o negação, ó, vou tirar o negação. Vou tirar o negação. Vou salvar e vou executar. Olha lá. Verdadeiro, ele entrou. Ou seja,
Esse símbolo aqui é quando eu quero fazer exatamente o contrário, uma condição contrária. Tá certo? Essa é a ideia, pessoal, do negação. Tá? Vamos criar aqui alguns exemplos da vida real. Tá? Imagine que eu queira fazer o seguinte. Imagine que eu queira fazer um programa em que eu queira fazer o seguinte. Imagina que eu tenho um cadastro. Eu tenho um cadastro de funcionários, né, e eu tenho 2 campos lá, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu exemplo, tá? Eu tenho o seguinte, imagina que eu tenho um campo chamado sexo. Então, eu coloquei aqui, ó, char, né? Sexo. Sexo igual a masculino. Tá? E vou colocar aqui, ó, salário, vamos colocar assim, float, salário igual a 5.000. Salário básico do cidadão. Eu vou colocar assim, ó, vou fazer um relatório em que eu vou imprimir somente os funcionários do sexo masculino e que recebam acima de R$ 2.000. Eu vou colocar assim, ó, if sexo for igual a M, eu quero que ele seja masculino e que ele seja maior que R$ 2.000. E salário maior ou igual a 2.000, se isso aqui for verdade, ele vai mostrar um verdadeiro para mim. Vou colocar um verdadeiro aqui. Se não, vou usar um false. Se não, eu não vou nem colocar chave que não precisa, né? Só tem uma linha, não precisa de chave. Tá, eu vou comentar tudo isso aqui, tá, gente? Eu não estou usando isso aqui por enquanto. Barra, asterisco, barra. Tá? E vou apagar essas linhas finais aqui também. Agora está valendo só, meu programa está valendo só isso aqui, tá? Eu comentei tudo isso aqui, ó. Meu programa agora são só essas linhas aqui, tá? Então, olha só. O sexo é feminino, o salário é 5.000. Imagina que eu estou fazendo um programa que eu estou lendo um arquivo de funcionários. Eu li um funcionário agora com essas características. Sexo é igual ao masculino e salário é maior que 2.000? Sim, né? Sim. Ele vai ter que entrar no verdadeiro, tá? Aí eu coloquei o endl aqui, gente. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar esse endl. Vou colocar aqui um Ctrl X. Tirar isso aqui. Vou dar um Cout aqui, só para pular uma linha. Cout, endl. Vou imprimir qualquer coisa aqui só para ele pular a linha. Imprimir um espaço aqui. Faltar uma. Isso aqui tem que ser verdade, vamos ver? Compilei, opa, char igual a N. O que ele deu erro aqui? Deixa eu ver meu exemplo aqui que eu usei char. Se eu errei alguma coisa aqui. Teve um exemplo aqui que eu usei char. Não foi char sexo? Aspas simples. Aspas simples. Professor, não é igual aí, não? Não é só o igual, não? Não é igual só uma vez? Para atribuir? M? É que eu estou atribuindo, né? Mas botou 2, né? Aí está igual, né? Eu estou atribuindo, né? Mas não seria igual, não, professor? Oi? Não, pensei que tinha que ser só igual. Não, então, aqui eu estou atribuindo.
Aqui eu estou tá. comparando. Entendi, Entendeu a diferença? Aham, legal. Aqui eu estou atribuindo valor para o sexo, aqui eu estou comparando, certo? Aham, correto. Só que eu acho que aqui também tem que ser aspas simples, né? Eu acho que ele me brecou pela questão de ser aspas simples. Vamos testar? Vamos lá. Isso mesmo, tá vendo? Ele me brecou por causa disso. Agora esse erro aqui, porque eu não botei o ponto e vírgula aqui, tá? Tá vendo? O C é chatinho, cara. Ele Muito chato, pesado. caraca. Ele pega pesado, viu? Se ser um É. detalhezinho, ele pega pesado. Aqui, ó. Olha lá, verdadeiro. Verdadeiro. Então, beleza. Beleza. Beleza, ó. Sexo é masculino. Sexo é masculino e salário é maior que 2.000, verdadeiro. Tá? Agora vamos colocar o seguinte: sexo, o salário é acima de 10.000. Olha, o sexo do cara é masculino. Mas para ele ser verdadeiro, tem que ser maior que 10.000. O salário do cara é 5.000. Ele tem que entrar no falso agora. Tá? Vamos lá. Executar. Agora entrou no falso. Beleza? Beleza? Agora, gente, olha aqui, ó. Eu quero imprimir só aqueles que são do sexo masculino. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu comentar essa linha, porque eu gosto sempre de ir guardando tudo que a gente vai fazendo. Vamos aqui. Ó, sexo masculino, se for, ele vai entrar no verdadeiro. E de fato é, né? Atribuir aqui em cima, né? Salvei, vem aqui, ó, compilo e executo. Verdadeiro. Agora, gente, eu quero imprimir quem for do sexo feminino. Eu não preciso colocar aqui feminino. Se eu negar isso aqui, para quem não é masculino é feminino, cara. Então, eu estou negando o masculino, ele vai entrar aqui. Opa, ele vai entrar no falso, né? Porque se ele é masculino, ele entra aqui. Agora, como eu estou negando, ou seja, eu não quero, se não for do sexo masculino, ele entra aqui. Então, ele vai entrar no falso. Vamos lá. Estou negando, tá vendo? Estou negando. Eu fiz a operação contrária. Eu fiz o contrário do que eu fiz anteriormente. Faltou o parênteses. Quem descobre aí por que deu esse erro? Aquele parênteses que a gente não colocou aquilo lá em cima. Você é chato pra caraca, cara. Ele é muito chato. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Mas isso é bom, professor, vai deixando a gente atento. Tá Eu não vendo? sabia nada, pô. Ontem eu não sabia nada de si, agora eu já até sei que tem que colocar o parênteses. Boa, Sérgio, boa. Olha lá, ó. Falso. Eu estou negando o sexo, tá vendo? Perceberam a ideia da negação? Então, gente, eu posso criar uma condição aqui enorme. Se ela for verdadeira, ele entra. Agora, se eu quiser negar tudo, é só botar uma exclamaçãozinha na frente, ó, de toda a condição. Aí eu nego tudo. Eu comentei, só para a gente poder finalizar agora essa parte, deixa eu ver meu tempo aqui. Só para poder finalizar, eu criei um exemplo com os alunos, né, da outra disciplina, que foi o seguinte: é muito assim, comum a gente criar um programa que faça o seguinte. Se eu tenho que ler um arquivo de dados, por exemplo, tá, pessoal? Eu começo com o comando locate. Eu abro um arquivo e dou um comando locate. Esse comando locate aqui, claro que isso aqui não vai funcionar na linguagem C, tá? Não estou usando arquivo aqui, né? Mas esse comando locate aqui, ele faria o seguinte, ó. Inicia leitura sequencial. Inicia leitura sequencial. Aqui, eu faço o seguinte, ó. Enquanto estou negando end of file. Faça. Isso aqui significa enquanto. A gente vai entrar em estrutura de repetição, vou explicar legal para vocês sobre isso aqui. A gente usou esse enquanto aqui naquele meu primeiro exemplo da soma dos números pares, né? Vocês se lembram mais ou menos. Enquanto não end of file. Final end
of the file arquivo. Enquanto não for final do arquivo, isso aqui é uma função, tá vendo? Uma função. Faça. Aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer um cout. Por exemplo, eu vou, digamos, imprimir aqui o nome do funcionário, imagina que tivesse o nome, tá? Por uma linha, né? Posso imprimir os outros dados. Aí depois eu tenho um comando chamado skip. Leio o próximo. Leio o próximo. E aí eu venho aqui, ó, termino o programa. Enquanto existirem registros, esse skip é para ler o próximo. Ler o próximo. Ler o próximo, digamos, funcionário. Leia o próximo. Então, ele vai ficar sempre lendo e imprimindo. Eu quero fazer um relatório dos funcionários. Ele vai ficar lendo e imprimindo. Tá? Ele leu o primeiro aqui, ele leu inicialmente, ele imprimiu o primeiro, leu o próximo. Ele vai ficar enquanto não for final do arquivo, ele vai imprimir, ler o próximo. É o final do arquivo? Se for o final do arquivo, aí ele sai fora. Por quê? Porque enquanto não for o final do arquivo, ele vai ficar aqui dentro. Quando for o final do arquivo, ele vem para essa linha de baixo. Na linha de baixo eu tenho o quê? Termino o programa. Isso aqui é um programa clássico de listagem, tá? De relatório. Um programa clássico. Então, olha só como é que a negação foi importante. Porque eu estou negando o final de arquivo. Tá? Então, se eu tiver 10 funcionários, eu vou ficar rodando aqui 10 vezes. Enquanto não for final do arquivo, enquanto não for final do arquivo, enquanto no 11º não tem mais ninguém, aí eu saio fora. Professor, mas Tudo bem? Alguém falou alguma coisa aí? Qual que é o comando para puxar o arquivo no caso do Excel? Aí teria que puxar algum arquivo, certo? Como é que é? Não entendi. Fala de novo, Felipe. Teria que puxar algum arquivo do Excel. Aí teria que ter um comando para puxar o arquivo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Opa, tem um aluno querendo entrar aqui, o Carlos. Oi, Carlos, desculpe, meu amigo. Não sabia que você estava querendo entrar aqui. Estava tão empolgado aqui com a aula e acabei esquecendo de te aceitar aqui. Mas, o Felipe, você falou de Excel. Por que você falou de Excel? Porque você falou sobre lista. Aí a maioria das vezes faz lista pelo Excel, né? Ah, não, mas esquece Excel. Esquece Excel. Aqui, Felipe, a gente, inclusive, isso faz parte da nossa disciplina. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso aqui. Eu vou ensinar vocês a abrirem um arquivo para poder ler esse arquivo. Eu vou criar um arquivo, por exemplo, assim, ó, Notepad. Vou criar um arquivo que tem nome de alunos, por exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, Felipe, Sérgio, Marcos, Bruno. Aí eu vou fazer um programa que vai ler esse arquivo aqui. Então, quando eu fizer esse locate, eu vou posicionar no primeiro. Quando eu fizer, eu vou imprimir o Felipe, eu imprimo o Felipe. A skip, eu leio o Sérgio agora. Imprimo o Sérgio, leio o Marcos, imprimo o Marcos, leio o Bruno, imprimo o Bruno. Isso aqui é um arquivo. Tá? Cada linha corresponde a um aluno. Tá? Um arquivo nada mais é do que isso aqui, pessoal. Tá? Só que no meu arquivo eu posso ter uma estrutura, tipo, eu posso ter aqui um código 1, código 2, código 3, código 4. Então, essa primeira coluna aqui é um código. A segunda coluna é o nome. Isso aqui, Felipe, você que me perguntou, isso aqui é um arquivo de dados, tá? Nos lembra o Excel, porque no Excel tem linhas e tem colunas, né? É uma grande tabela. Um arquivo, na verdade, nada mais é do que uma grande tabela, né? Onde eu tenho várias linhas e várias colunas. Cada coluna é um campo, é um item de dados. Tá? A gente vai ver isso aqui ainda nesse período. Tá? Leitura de arquivo, a gente vai ver isso sim. Tá? Muito bem, mas isso aqui é coisa para o futuro. Eu quero saber se vocês entenderam legal esses tópicos que a gente apresentou na aula de hoje.
Deixa eu só compilar isso aqui para ver se está compilando. Está compilando, está rodando lá, falso, está legal. Tá? Então, isso aqui foi um último exemplo que a gente apresentou. Na aula de hoje, nós falamos sobre... Vamos lá. Começamos falando sobre o operador ternário, a gente explicou como é que ele funciona, depois a gente falou sobre aninhamento de ifs, né? Um if dentro do outro, depois eu falei sobre o switch e, finalmente, a gente falou sobre os operadores lógicos. Tá bom? Gente, bom, a gente está gravando a aula, mas eu vou abrir um espaçozinho aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Né? Antes da gente encerrar? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Vou abrir o chat aqui, se alguém quiser falar aqui no chat. Tudo bem, Felipe? Você que participou bastante aí da aula hoje, tudo bem? Você deu um joinha aí, significa que Ô, tá legal. professor, Diga, quem está falando? é o Paulo. Oi, Paulo, pode Assim, falar. a aula ficou bem legal, deu para compreender tudo, né? O negócio é a gente se lembrar depois, né? Que tudo que foi explicado aí deu para acompanhar legal. Só que essas informações a gente vai perdendo, assim. Amanhã eu já não lembro de mais nada. Ah, A gente mas tem que praticar tudo isso aí. não vai se esquecer não, Paulo, não vai se esquecer pelo seguinte, assim que a gente terminar aqui, eu vou encaminhar para vocês um enunciado de um trabalho, vou postar lá no Classroom para vocês, e vai ser um trabalho onde vocês vão ter que praticar o uso de tudo isso que a gente viu até agora. Legal. Tá? E aí vai ser legal. E aí, Paulo, meu amigo, cara, eu sei que você é aquele rapaz que faz turno, Exatamente. né? Cara, olha, eu vou fazer o seguinte, as aulas são gravadas, Sim. Os materiais estão na plataforma, os vídeos estão gravados, e com esses exercícios, eu recomendo que você pegue e vá para dentro, cara. Sim. Esse trabalho, ele poderá ser desenvolvido em grupos, tá? Então, vocês separem os grupos de 4 alunos, acho que 4 é um número, assim, razoável. Uhum. Só que é o seguinte, o trabalho é para vocês fazerem em grupo, mas é interessante que cada aluno pratique. Pô, tá difícil de encontrar a solução. Alguém encontrou a solução, beleza, vamos lá, grupo, vamos discutir aqui, vamos explicar. Todo mundo tem que codificar, tem que escrever, tem que compilar, tem que executar. É só assim que a gente aprende. Sim. Aqueles exercícios passados, o senhor vai corrigir aquilo com a gente? Sim, a minha intenção era fazer isso hoje, né? Mas eu acho que até que foi legal para a gente avançou nessa parte da disciplina, que vai dar uma base maior para vocês fazerem o trabalho que eu vou passar. Beleza. A gente pode fazer isso na próxima aula. Okay. A gente pode tirar a próxima aula só para a gente poder fazer os exercícios que eu passei. Aquele do ano bissexto, lembra que eu passei do ano bissexto? Sim, sim. A gente pode fazer aquilo na sala, né? A gente pode, inclusive, gravar a resolução desses exercícios. É legal, acho que bem didático, porque a gente pode voltar e rever, né? Isso. Agora, Paulo, minha recomendação, esse trabalho que eu vou passar, que vai valer para nota 1, parte do trabalho, pode ser que a gente passe outras coisas. Tem que pegar, cara, tem que ir para dentro. Só aprende programação fazendo, pessoal. Por isso que a minha metodologia de ensino é uma metodologia pragmática. Eu, para ensinar lógica, cara, eu vou com a mão na massa. Boto para funcionar, cara. Sabe, eu não fico perdendo muito tempo naquela parte de teoria, porque aquilo que o Paulo falou, você esquece. Se você não tiver como praticar, você vai esquecer. Principalmente o aluno que trabalha, que tem outras atividades, entendeu? O aluno que tem mais tempo, que tem o tempo assim livre, eu acredito que essa metodologia antiga até funciona. Só que para os alunos da nossa realidade, eu acho que essa metodologia de muito conceito, muita teoria está meio ultrapassada. Tem que ser prático, cara. Quando você for estudar, Paulo, é botar a mão na massa, cara, é ver a coisa funcionando. Beleza. Entendeu? Essa é a ideia. Tá Ok, bom? professor. Obrigadão. Gente, valeu então? Show de bola? Mais alguma coisa? Marcos, você que é o representante aí, cara, tá beleza? Tudo certinho? Tranquilo, professor. Aproveitamos bem o tempo. A aula foi online, mas eu acho que é como se a gente estivesse lá na faculdade, né? Com certeza. Legal. O Felipe, eu acho que quer falar alguma coisa, Felipe? Pode falar, Felipe. Só surge uma dúvida agora daquele switch case.
Aquele case lá significa caso ou cada um é meio que como se fosse uma caixa, um box? Vamos voltar aqui. Cadê o programa do case, gente? É como se fosse cada um pequeno dentro do principal. Ô, Felipe, agora que o programa está no ar aqui, pergunta novamente, meu amigo, vamos lá. Esse switch case, cada case desse é como se fosse um mini dentro do principal? Cada um é um box ou cada um é um caso? Cada um é um caso. Isso aqui é como se fosse um if, tá, ô, Felipe? Seria mais ou menos, if valor for igual a 0, ele faz isso. Ah, entendi. If valor for igual a 1, ele faz isso. E tem uma semelhança com o if, mas... Tem uma semelhança com if. Tá? Só que ele é mais compacto, né? E ele serve justamente para isso, para você fazer assim uma condição encadeada mais compacta, entendeu? Eu acho isso aqui muito interessante para menu de opções. A gente vai criar uma situação dessa quando a gente trabalhar com funções, igual essa função aqui, mensagem. Para cada uma opção, a gente, quando trabalhar com vetor, eu tenho um exercício, ô Felipe, que a gente vai criar um vetor de dados. É como se for, pena que eu fechei aquele meu bloco de notas, mas como se eu criasse um arquivo daquele na memória. Então, eu vou ter uma opção assim, incluir nome, incluir funcionário, alterar funcionário, excluir funcionário do vetor, entendeu? Então, eu vou criando aqui essas opções por meio de menu. Isso depois de trabalhar com estrutura de repetição, que eu vou criar uma estrutura de repetição para poder amarrar isso. Aí lá na frente, lá em outros períodos, dá para botar dentro da página já com esse switch case. Com certeza. Ô, Felipe, tudo isso que a gente está vendo aqui, você pode botar dentro da sua página, dentro do seu site, você pode colocar tudo isso. Você, dentro do seu site, dentro da sua página, você vai colocar programação lá dentro. Entendeu? Quando você abrir um formulário para o seu usuário preencher, você vai criar uma condição para aquela opção. Entendeu? É mais ou menos assim, pessoal. Já que o Felipe me perguntou sobre isso, seria como se você fosse entrar num site, que esse site tivesse que te perguntar alguma coisa. Tá? E o que você faria? Imagina que você... É uma pena que eu vou demorar um pouco para poder abrir aqui um exemplo que eu ensino lá nos períodos posteriores. Quer ver? Só para não... Deixa eu criar um exemplo aqui rápido, muito rápido. Deixa eu mostrar uma disciplina que eu passo para vocês lá na frente, tá? Eu vou abrir aqui em Java, tá? Vou mostrar aqui. Esse é eu estou ensinando isso para o pessoal do terceiro período, tá? Só para vocês terem uma ideia. Estou abrindo aqui meu IDE, no Eclipse. Isso aqui é como se fosse o Dev C++, tá? Só que isso aqui é para Java. Então, eu tenho um projeto aqui que é o projeto Stock. Esse projeto aqui, Stock. Eu vou subir esse projeto, vou executar esse projeto na web, ó. Vou executá-lo aqui, ó. Executei. Tá, rapidinho, tá? Só para mostrar para vocês aqui uma coisa, ó. Só para vocês terem uma ideia de que a gente faz lá na web, com essa lógica que vocês estão aprendendo, ó. Estou executando, ele vai mostrar aqui na console o que ele está fazendo. Esperem só um pouquinho. Ah, tá, agora ele começou a me mostrar as mensagens, está dizendo que o servidor web está em execução. Ele está colocando o meu site no ar, tá certo? Entendam isso mais ou menos dessa forma, tá? Ele está colocando meu site no ar. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, ó, site no ar. Aqui eu estou abrindo o banco de dados, eu estou fazendo um monte de coisas aqui, ó. Esse é Java, professor? Isso aqui é Java, isso. Então, uma diferença muito grande entre Java e JavaScript? Não. A base da linguagem é a mesma. Eu consigo já JavaScript e Java no mesmo site. Esse site aqui, por exemplo, eu estou usando JavaScript e Java, dentro do mesmo projeto. Legal. Dentro do mesmo projeto. Vocês vão ver aqui, ó. Isso aqui é um programa, tá vendo? Isso aqui é uma classe. Quer ver? Ó? Isso aqui é uma classe, ó. Essa classe aqui, ó. Isso aqui é uma classe em Java, ó. Ó. Isso aqui é C. Ó o if aqui, ó. Isso aqui é C. Tá vendo? Tudo isso aqui é C.
Ó, a estrutura das chaves, tá vendo? Aqui, ó, eu chamo de método. Eu tenho um método aqui chamado cadastrar. Isso aqui é como se fosse uma função minha. Lembra aquela função mensagem que eu mostrei agora há pouco para vocês? Isso aqui é como se fosse uma função. Olha, está dizendo para mim que o projeto subiu, ó, servidor foi iniciado. Agora eu vou lá na web, vou executar isso aqui. Ó. Claro que esse meu servidor está local, tá? Vou chamar isso aqui, ó, local, host. O nome desse projeto é um projeto de estoque. Estou abrindo aqui o projeto. Ele abre esse site aqui, ó. Tá, isso aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando eu clico nesse botão, esse meu projeto aqui, ele tem que prever isso. Quando eu clico no botão, eu chamo essa função cadastrar. Eu tenho um if aqui, ó, que eu verifico se há erro na página. Se tiver erro, ele não deixa passar, ele simplesmente retorna a minha página de novo. Olha só. Onde é que eu programei isso? Eu programei dentro do botão. A programação do botão é exatamente isso aqui. Então, ó, vou clicar. Eu não preenchi nada, ele não vai aceitar, ele vai rejeitar. Ó. Cliquei, ó. Mostrou um monte de mensagem. Ó. SKU é obrigatório, o tamanho desse campo é obrigatório, o nome é obrigatório, tá vendo? Então, enquanto eu não preencher os dados corretamente, ele vai ficar me dando mensagem. Ó. Vou preencher o SKU aqui. Essa mensagem primeira já não aparece mais, ó. Tá vendo? Ó? Já diminuiu, tá vendo? O que eu quis mostrar para vocês é que eu fiz o seguinte, deixa eu recolher aqui o menu, que essa programação eu faço dentro do botão. Eu programo o botão. Aqui eu trabalho com base em componentes. Então, se eu tivesse 5 botões, cada botão desse seria um programa. Como eu faço aqui na linguagem C. Só que agora eu vou dar um salto maior. Eu aqui não tenho um programa com... Eu posso ter aqui uma função mensagem, né? Então, eu poderia ter uma função aqui chamada salvar. Eu posso ter uma função chamada excluir. Uma função chamada alterar. Entenderam a ideia? Aí cada botão desse é um case daquele. É um case, é exatamente isso, Felipe. Cada botão é um case desse aqui. É mais ou menos isso, tá? Só que observem que ele é bem mais verborrágico. Olha só, esse projeto aqui tem várias coisas. Ó, o meu HTML aqui, ó. Quem gosta de HTML, página de internet, ó, dá dentro do projeto o HTML, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui o HTML, ó. Olha aqui, ó. Olhando assim dá um pouco de medo. Não, aqui, ó, cadastro produtos HTML. O meu site é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é o HTML, ó. Isso aqui o HTML é isso aqui. Isso aqui é a minha página. Isso aqui é que faz essa página bonita aqui, ó, aparecer. Tá? Olha aqui, ó. Quer ver? Olha o meu campinho SKU aqui, ó. Tá vendo o SKU aqui, ó? Aquela caixinha que vocês leem aqui, o SKU, essa caixinha aqui, esse SKU aqui, é esse label aqui, ó, label SKU, é o que aparece aqui. Essa caixinha aqui é o input SKU. Só que aqui as coisas, olha como é que o Java é bacana, aqui as coisas são todas separadas. A minha parte de visualização, ela fica totalmente separada da minha lógica. A minha lógica já está em outro arquivo. Ó. Minha lógica está nesse arquivo aqui, ó. Aqui, ó. Aquele que eu mostrei para vocês. Está aqui, ó. Aqui dentro. Está em outro arquivo. A lógica tem que ser em Java, né? Cara, é tudo Java. É tudo Java, né? Não, mas e o HTML? Só o HTML é que é chamado. O HTML não é linguagem. O HTML é marcação de texto. Isso aqui é só a view. O HTML é o design, né? É o design, é o que é renderizado. É isso aqui, ó. Entendi. É a cara da página, né? A lógica vai mostrar para você o que você tem que renderizar. Entendeu a ideia? Ou seja, o desenvolvedor, a gente vai fazer igual quando o camarada vai lá fazer uma inscrição para concurso. Aí a empresa vai me contratar, por exemplo, para fazer aquela página, né? É isso aqui que ele vai te contratar para fazer, ó, isso aqui. Sem engenheiro, né, Sérgio? Isso. Como é que é? Eu vou usar o exemplo mais do mundo. É tipo, se o HTML é o arquiteto e o JavaScript é o trabalho do engenheiro. Entendi, faz a estrutura.
A parte estrutural é a parte de lógica, né? A parte do Java, né? O padrão de projeto que a gente utiliza no curso, quer dizer, pelo menos eu trabalho, é MVC, modelo, visão e controle. O visão é aquilo que aparece na tela. O modelo é a estrutura de dados. Por exemplo, eu tenho que criar uma estrutura de dados. Isso aqui que eu mostrei para vocês, ó, isso aqui, quando eu incluo um registro, eu incluo dentro de um banco de dados. Por exemplo, ó, vou chamar um softwarezinho aqui só para mostrar o que tem dentro, o que isso aqui está gravando, tá? Por exemplo, eu vou entrar aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta que me permite visualizar o conteúdo de um banco de dados. Por exemplo, essa tabela de produtos aqui, eu vou listar a tabela de produtos, vou fazer um select, é um comando de banco de dados. Ó, ele listou para mim esses tipos de vinho aqui, né? Ou então de sucos que eu faço. Ó, eu tenho 4. Eu vou criar um quinto aqui, eu vou criar o AA555, quer ver? Vou vir aqui na tela, vou colocar aqui, ó, AA, seguir o padrão aqui, ó, 5555. Tá? Vou colocar um título aqui. Malbec AA555. Se eu preencher só isso, ele vai dar zebra, ó. Cliquei no salvar e falou, ó, você tem que botar a descrição, cara. Vou colocar a descrição, então. A descrição do Malbec. Isso aqui, o terceiro período está aprendendo comigo, tá? Isso aqui. Agora, aqui, por exemplo, vou dizer que isso aqui é um suco de limão. Vou dizer que o sabor é doce. Vou dizer que tem 0,5% de teor alcoólico, é nacional. Vou dizer que o valor disso aqui é R$1. Vou dar uma comissão para o meu vendedor aí de 50%. 50%. Tá? E eu vou dizer que esse suco aí eu tenho 100 lá no meu estoque, tá? Quando eu salvar isso aqui, ele vai entrar aqui dentro do meu banco de dados, ó. Agora não tem mais erro, eu preenchi tudo bonitinho, ó, salvar. Olha lá, produto salvo com sucesso. Olha lá, ó. Vou chamar a consulta novamente aqui, ó, da minha ferramenta, ó. Já tem uma A555 aqui, tá vendo? Isso aqui, o Sérgio que me perguntou, né? Que comentou há pouco, né? Isso aqui, Sérgio, é como se eu tivesse aqui um formulário de inscrições e isso aqui é onde eu estou gravando as inscrições. Entendeu a ideia? Pegou a ideia? Peguei. É bacana. Gente, eu acho que é isso, né? A gente aproveitou essa aula para fazer uma viagem aqui e mostrar tudo aquilo que vocês vão ver. E tem muito mais do que isso, tá? Agora, eu vou abrir meu coração para vocês. Posso abrir meu coração para vocês? Posso? Ô, Marcos, você que é representante aí, cara. Aparece no vídeo de novo aí, Marcos. Aparece aí, Marcos. Dá um alô para mim aí, Marcos. Fui dar um joinha e levantei a mão sem querer. O Marcos está na área ainda, Marcos? Ou não? Foi dormir, tá dormindo, está cansado. Tomar um café, né? Acho que vou tomar um café. Então. Mas vamos lá. Felipe, você quer perguntar alguma coisa? Eu cliquei na mão sem querer. Então, ô Felipe, deixa eu só para a gente poder encerrar, vou abrir meu coração para vocês. Olha, gente, não é todo mundo no curso, tem gente que está lá no último período, cara, e que não acompanhou essa minha pegada, não, cara. Entendeu? De repente está passando e tudo, mas não assimilou assim legal, porque para pegar isso tem que ter muita pegada. Tá? Eu sou daquele cara, que eu, sabe... Olha o Marcos aí, Marcos está na área. O Marcos, eu ia fazer uma pergunta para você, mas a galera já falou que tudo bem. Cara, para aprender tudo isso aqui, tem que ter muita pegada. Tudo isso, mais a disciplina que vem lá no quarto período, quinto período, tem que ter muita dedicação, cara. Quem quer, vai para dentro. E tem gente que aprende e vai para dentro mesmo. Tem gente que se formou no curso e já está trabalhando. Tem gente que está trabalhando em São Paulo, cara. Trabalhou com a gente, estudou com a gente no curso. Agora, mas a galera pega, não pega, professor? Oi, Sérgio? A galera pega, né? Tá lá, a maioria, né? Pega. Agora, é aquilo que eu falo, de repente, tem aquele aluno e, de repente, eu sou um cara que tem um coração muito aberto. De repente, não é o momento do cara. Entendi. Entendeu? É o cara que está fazendo, igual o Paulo está fazendo turno. Cara, esse aluno vai em frente, está ficando tudo gravado, os materiais estão aí, o cara está conseguindo acompanhar e tudo, mas não tem aquele tempo, sabe?
de ir para dentro, de pegar um bico por fora, de tentar fazer. Igual tem um aluno lá do terceiro período, o cara está fazendo um projeto para a igreja dele. E a turma embarcou no projeto do cara. E aquilo está servindo como estudo de caso para a gente, entendeu? Uhum. Então, é assim, o cara que trabalha e tudo, mas ele quer botar a mão na massa. Eu estou junto com a turma, eu estou para dentro com a turma. Professor, Ouvindo fazer uma pergunta. Oi. Por exemplo, eu já vi que é um pouco parecido com matemática. O conhecimento é acumulado, né? Ele fica acumulando. Com certeza, cara. Com certeza. Mas dá para o cara saltar, por exemplo? Tipo, o cara não foi bem em C++, mas pode desempenhar bem no Java? Acontece isso? Com certeza. Marco, Sérgio, eu tenho uma teoria, cara, que é o seguinte. O cara ele vai amadurecendo com o tempo. Entendeu? Você nunca consegue pegar tudo assim de imediato, entendeu? Não vai ser um período que vai determinar o seu futuro. É aquilo que eu te falei, de repente esse não é o seu momento. Mas de repente quando chegar nas férias, cara, você está de férias, pô, cara, eu vou para dentro, entendeu? Então você vai recuperar tá tudo gravado, todo o material está aí, entendeu? De repente alguma coisa que você não pegou legal, você vai poder recuperar lá na frente. Entendeu? Quando você for vejar, você vai rever tudo isso. Toda essa parte de lógica, você vai rever tudo isso lá, porque você usa isso lá na prática. Entendeu? Entendi. O lance, cara, é botar a mão na massa, é pegar para fazer. Só aprende, gente, quem põe a mão na massa. Não tem como você aprender desenvolvimento sem praticar. Não tem como. Só quem pratica é que, de fato, vai ser um profissional. É isso aí, sabe? E vou dar uma outra notícia para vocês. O mercado, é aquilo que eu falo. Hoje você abre a internet, você vê um monte de empregos. Você ouve todo mundo falando que dá um déficit enorme de profissionais. Mas de profissionais bons, cara. Os caras querem alguém que chegue para dar resultado. Entendeu? Ele não quer um cara meia bomba, entendeu? Ele quer alguém que chegue. Essas empresas que pagam e pagam bem, que contratam, o cara trabalhar home office e tudo mais, o cara tem que chegar dando resultado, cara. Não é para chegar para aprender, entendeu? É chegar para dar resultado. Esse é que é o grande diferencial. Então, quem acompanha o curso maneiro e desenvolve maneiro, que aprende maneiro, o cara vai sair do curso preparado. Aquilo que eu falo com vocês, tem alunos que antes mesmo de terminar o curso, o cara já está trabalhando. Que o cara está pegando, está desenvolvendo. Surgiu uma oportunidade, o cara está dentro. Manteve um LinkedIn bem atualizado, né? Mas eu vou falar por mim. Botou lá, pô, eu sei isso, sei aquilo, pintou uma oportunidade, o cara vai para dentro. Mas o cara, de repente, está com disponibilidade, não está trabalhando, está só estudando, entendeu? Ou então ficou desempregado, de repente resolveu investir o tempo dele nisso. Isso acontece demais, cara. Agora, eu sei o seguinte, qual é a realidade do nosso curso? A maioria da galera trabalha. Então, cara, eu trabalho de acordo com sabe, eu não tenho como aqui implantar um regime como se todo mundo tivesse disponibilidade o dia inteiro para estudar. Eu não posso ter um regime desse aqui no curso, entendeu? Pode falar, Marcos. Como eu falei na sala lá, Rubens, eu trabalho com sistema de desenvolvimento, né? Um sistema já desenvolvido. Certo. Então, nesse primeiro período agora, assim, eu não tinha conhecimento nenhum de analisar ou tentar... o colega sentava do lado, abria um script de um relatório, eu não entendia nada. Esse pouco tempo que a gente está tendo de aula, eu já comecei a entender a estrutura de relatório e por exemplo, aqueles exercícios que você passou para calcular a área do perímetro, a área do triângulo, do quadrado, do retângulo, do bissexto, eu quebrei a cabeça para tentar resolver, porque dava erro no aplicativo, falei, caramba, o que eu estou errando? Aí eu fui fazendo até conseguir realmente resolver o problema. Então, para mim, está sendo muito bom, porque eu estou conseguindo ver uma situação que eu não tinha noção anteriormente. Eu sou contador, mas eu não conseguia analisar o relatório que era feito pelo sistema, eu não entendia nada. E hoje, por exemplo... A tendência, Marcos, é melhorar. Porque você vai começar a desenvolver, aprender cada vez mais, a tendência é melhorar, cara. Eu tenho uma menina que se formou agora, estava no 5º período, há pouco tempo.
Cara, a menina é muito assim, ela trabalha demais, cara. Ela presta serviço para 2 contabilidades, ela manja muito de contabilidade. Ela trabalha com sistema e ela estava igual você, assim. Só que o problema dela é o seguinte: ela conseguia entender, conseguia acompanhar, mas ela não tinha tempo para poder botar a mão na massa, para poder pegar, para desenvolver. Mas a estratégia dela foi qual? Pô, eu vou junto contigo, cara. Rubens, eu vou junto com você. Estou aprendendo, estou assimilando, e depois eu vou ver se eu consigo, sabe, encarar. Eu não posso largar meu emprego, eu estou na contabilidade, vou continuar aqui. A minha intenção é criar um software para contabilidade. Eu falei, pô, legal. Legal, entendeu? Cada um tem uma realidade, né? Cada um tem uma realidade. Eu trabalho de acordo com a realidade dos alunos, entendeu? Professor, fazer uma pergunta ao senhor que de repente vai sair um pouco fora, mas só para me dar uma luz. O analista de sistema é o quê? Então, o analista de sistema, assim, teoricamente falando, é aquele cara que tem uma bagagem em termos de experiência em programação, que conhece. Existe aí um folclore que diz que analista de sistema não precisa programar. Eu acho um pouco difícil isso, tá? Porque eu trabalho ainda, presto serviço para uma empresa como analista, e é fundamental. O ideal é que você tenha que o analista ele tenha uma equipe onde ele simplesmente, com a bagagem de conhecimento que ele vai ter, ele vai desenhar o sistema usando técnicas, né, para isso, técnicas de análise. Alguém falou isso, é como se fosse um arquiteto, que vai desenhar o projeto e vai entregar para os programadores aquilo que tem que ser implementado. Assim, de forma mastigada. O que eles vão fazer? Na teoria é isso, Sérgio. Agora, na prática, o que a gente vê hoje em dia é que a maioria dos analistas, cara, os caras fazem tudo. O cara desenvolve, programa, analisa, ele faz de tudo. É muito difícil hoje você encontrar uma empresa que tem uma estrutura nesse nível, de ter assim, os papéis muito bem definidos. Tá? Eu penso que numa empresa assim, de grande porte, eu acredito que isso aconteça. Por exemplo, um banco. Um banco tem que ser assim, cara. Tem que ser aquele cara que só pensa em termos de lógica, de desenho, de estrutura. Entendeu? E tem aquele cara que só programa, só codifica, entendeu? Ou seja, o analista ele tem que saber desenvolver para ele poder analisar. Então é isso, né? Ele é um cara que teria que saber um pouco mais, é isso? Eu penso assim, cara. Eu penso assim. Uhum. Para mim é muito difícil um analista que não sabe programar. Para mim é quase que impossível. Com certeza, se isso existe, esse analista ele tem um programador que ele vai na carona desse programador, e um bom programador. Entendeu? É o que acontece comigo. Eu sou analista de sistema contratado na empresa, mas na função de analista contábil. Eu não sei desenvolver relatório, mas tem uma pessoa que sempre está me ajudando. Por isso que eu resolvi fazer o curso, entendeu? Para passar também a ter o conhecimento de desenvolvimento. Isso. Só pegando um gancho no que o Marcos falou, no que o Sérgio perguntou, é muito comum hoje em dia existirem os analistas de negócio, que é exatamente isso aí, Marcos. Eu vou dizer no meu caso, eu trabalho para a prefeitura, trabalho há 37 anos para a prefeitura. Eu conheço tudo de prefeitura, eu conheço tudo de negócio, eu conheço tudo de IPTU, de imposto, de ISS, conheço tudo isso. Tá? Quer dizer, eu hoje, além de conhecer a parte de tecnologia, eu conheço também no negócio. Às vezes conheço até mais do que o próprio usuário. Entendeu? E isso é muito importante. Isso é muito importante nesse contexto, entendeu? O trabalho do analista é esse. Você é especialista em contabilidade. Cara, você sabendo programação, e você vai aprender técnicas de engenharia de software para poder desenvolver esse sistema, você vai poder criar o seu software. Né? Sem dúvida alguma, você vai conseguir fazer isso. Você vai ter condições para isso. Entendeu? Bacana. Beleza. Gente, eu acho que é isso, né, cara? A hora está avançando aí. Mas eu acho que foi bom esse papo, né? Deu para a gente trocar uma ideia legal, amadurecer um pouco, né? Em termos de mercado, né? Para vocês conhecerem um pouco. Eu acho que valeu. E o legal é que ficou gravado. Quem perdeu, até mesmo bate-papo vai poder aproveitar. Valeu, gente. Então. Valeu, professor. Obrigado valeu. aí. Um abraço a todos aí. Boa noite. Obrigado pela atenção. E olha, gente, vamos continuar pegando firme, tá bom?
noite, professor. Estou encerrando por aqui, estou parando aqui a apresentação, agora estou aqui no ar de novo, a tela cheia. Estou gravando, Rubens. Beleza. Ó, terminado. Professor, eu acho Depois que eu o compartilho para Carlos aí vocês quer- aí a gravação. Pode falar, Felipe, está em tempo ainda, vamos lá. Não, o Carlos, ele tava perguntando aí. No chat? Foi só um boa noite. Boa noite, professor. Boa noite para a turma aí. Boa noite, Carlos. Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí. Valeu. Até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu. Vou parar a gravação aqui.